Olá, neste vídeo vamos falar sobre formulário modal e eventos. Os objetivos desse vídeo então são adicionar um formulário que permite a adição de novos alunos naquela nossa tabela, digitando aí os dados RM, nome, nota 1 e nota 2. Na verdade eu já trouxe esse formulário pronto, ou quase pronto. Eu vou mostrar como é que eu criei essa codificação, como é que eu fiz a CSS dele, e a gente vai complementar ao longo do vídeo. Vamos fazer também esse formulário aparecer e subir conforme a interação do usuário, deixando ele modal, ou seja, impedindo o fluxo normal de execução da página. Imagina da seguinte forma: na hora que você estiver interagindo com a página livremente e for fazer a adição do novo aluno, eu não quero que enquanto você esteja fazendo isso, você ainda possa clicar em links, rodar a página, interagir com aquilo que estava sendo feito antes de você querer incluir esse novo aluno. Esse sistema modal faz com que eu bloqueie a utilização do software até que você termine de tomar a atitude dessa janelinha, que a gente chama de janelinha modal. E por fim nós vamos criar os eventos dos botões para controlar esse surgimento e esse esconder de janelinha modal, fazendo em JavaScript então o controle do formulário. Vamos lá. Uma vez aqui no Sublime, a estrutura ainda da pasta é a mesma, ainda tem um arquivo index do lado de fora, o meu CSS na pasta de CSS e o meu JavaScript aqui na pasta de JavaScript. O que eu fiz no meu HTML que eu mudei algumas coisas? Eu primeiro dei uma mexidinha, coloquei um formuláriozinho pequenininho aqui no topo, formulário esse que a gente vai utilizar em vídeos futuros, onde eu vou ser capaz de filtrar valores nessa tabela. Também coloquei um botãozinho de novo, esse a gente vai usar hoje, para fazer a chamada do formulário que eu quero para digitar então os novos alunos, os novos dados dos alunos. A tabela está ali, igual como sempre esteve até então, com os 10 indivíduos, e na sequência eu criei mais uma divisinha essa que é a região do painel novo. É a região que me permite então digitar nome, nota 1, nota 2 e apertar um botãozinho de adicionar. Certo? Vamos ver isso na parte gráfica para você entender melhor o que eu fiz. Vamos aqui exibir no browser. Já estava até aberto, então deixa eu fechar uma. Tá lá. Essa é a modificação que eu fiz visual. Não programei nada ainda em JavaScript, né? Só adicionei componentes. Então tem uma barrinha de busca aqui em cima que eu vou poder depois usar, apertando o botão buscar aqui se eu quiser. Depois a gente vai ver se eu preciso dele ou não. Um botãozinho novo que vai ser clicado para que esse formulário aqui de baixo apareça, porque eu não quero ele aqui sempre. Eu vou poder digitar o nome, vou poder digitar notas numéricos de 0 a 10, não podendo digitar caracteres texto, já está fixado. E aí, quando eu apertar adicionar, eu quero que ele entre nessa tabelinha. Legal? Não tem muitos mistérios, eu vou passar rapidamente no CSS, caso alguém esteja curioso. O que eu fiz de alteração foi, dei uma mexidinha no H1, se você comparar com o seu, mexi em margem, borda com raio de 5 para fazer a borda arredondada, tem um espaçamento interno dentro do H1, fiz o fundo ser azul e a cor ser branca, então dei uma mexidinha um pouquinho nesse H1 para ficar mais legal. Definir para todos os elementos de input, portanto todas as caixas de interação e botões, que todos vão ter pad interno de 5, não impactando na sua visualização de tamanho, tanto de largura e altura, porque eu estou usando box sizing para garantir que existe um cálculo automático para não deslocar os tamanhos, não aumentar desnecessariamente em cima desses 5 caras que eu estou pondo de cada lado. E eu estou dizendo que todos vão ter margens de cima e de baixo 9 pixels e à esquerda e à direita nenhuma margem. Tudo isso para poder alinhar melhor os elementos. Fiz aqui a caixinha de filtro, que é aquela input que eu vou digitar a minha busca, com 80% da linha daquele componente main, ao qual ele faz parte, e eu fiz ele ficar float left, à esquerda. Só que aqui eu acredito que nem vai precisar desse cara aqui, eu já vou até tirar. Não preciso desses caras aqui não. Vou até testar já, ó. Volta lá e dá um F5. Não usando o float left eu vou precisar de tirar um pouquinho de espaço aqui, só para esse cara ficar ali em cima de novo. Vamos fazer isso tirando um pouquinho daqui, vamos ver se resolve. O search, 80% foi muito, vamos deixar você com 79 aí que deu o mesmo resultado visual. Então chega aqui e põe 79, pronto. O botão novo e o botão buscar que estão aqui em cima seguem essas regras, tem cursorzinho de mãozinha,
né? Tem uma margem left 5 para afastar da caixinha de texto e do outro botão, ficou legal também. E adicionei aqui a parte de baixo, né? O painelzinho que eu chamei de painel novo, que é essa parte arredondada fininha azul aqui. Esse é o painel que tem elementos dentro. Ele tem lá borda arredondada, padding de 10, sem estragar o tamanho de largura e altura. Fiz uma bordinha fina azul, fundo branco, margem de 10 em cima e a caixinha de texto do nome mais larga para ficar mais compridinha aqui, para ficar simpático. Bom, já falei disso, vamos direto ao ponto. A ideia é que o formulário foi criado e eu quero chamar esse formulário, eu quero usar esse formulário para efetivamente fazê-los funcionar. Mas a minha ideia real não é essa. Porque você pode se perguntar, você tem um botão novo lá em cima e você tem um formulário aqui embaixo. Por que eu tenho esse botão se ele já está aparecendo? Tá, então esse é um primeiro detalhe que eu quero trabalhar, porque eu quero usar esse botãozinho novo aqui para falar da criação de eventos. Vamos criar o nosso primeiro evento em cima desse cara. Mas para que ele faça sentido, o que eu quero fazer? Esconder esse painel aqui de baixo. Eu quero que essa parte do painel de criação de novos alunos não apareça. E só quando eu apertar aqui é que eu quero que ele passe a existir. Criando então o evento do botão, que atualmente não faz nada a não ser chamar a própria página de novo e causar qualquer tipo de impacto negativo, porque ele está tentando enviar dados de nada para lugar nenhum. Então não é legal, não gostei desse botão. Quero controlar ele, quero fazer a ação desse botão. Legal. Bom, vamos voltar aqui para a página sem essa interrogação atrás, que foi o botão que adicionou isso. E vamos brincar de fazer esse cara sumir. Já aproveitando que eu vou fazer esse cara sumir, eu vou fazer esse cara sumir um pouquinho diferente. Vamos dar uma brincada no CSS desse cara e ver o que eu vou criar. Bom, CSS, negócio seguinte. Não quero ter margem top porcaria nenhuma. Tira. O que causaria então que ele cola lá embaixo da tabela. E aí você fala, ficou horroroso, não faz isso não. Mas calma que você já vai entender. Volta lá, vamos dar uma mexida um pouquinho mais nesse cara e eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que você tenha algumas outras regras. Regras essas que vão fazer você ficar deslocado da página. Eu vou fazer tipo uma janelinha que aparece em cima e não embaixo. E quando eu digo em cima, não é em cima da tabela, é em cima do conteúdo da página. Então eu vou dizer o seguinte, olha, podia fazer aqui, tá? Mas eu vou fazer em classe. Vou fazer uma classe chamada caixa flutuante. Põe o nome que você achar melhor, depois você pode até mudar esse. Eu vou chamar de caixa flutuante. E vou dizer o seguinte, olha, você, caixa, vai ter uma largura bem menor, vai ser uma largura, sei lá, de 375 pixels. Pouca coisa, fininha. Você vai ter uma posição fixa na tela. Position fixed. Eu vou fixar no canto superior direito, vai ficar uma porcaria, mas é só para você ver que está funcionando. Vamos pôr left 0, top 0, então ele vai colar no canto superior esquerdo. E acho que só vou fazer isso por enquanto para você testar e entender. Então vamos pegar esse carinha aqui, vamos colocar esse nominho numa class para meu painel do formulário. Então painel de formulário, class, esse nominho. Volta no navegador, aperta F5 e veja que mudou. Ficou aí uma caixa no canto superior esquerdo, horroroso, mas passando por cima do conteúdo da página, que era a minha intenção. Tá, mas não era a minha intenção deixar nesse canto. Ficou muito ruim isso aqui, vamos dar uma mexida. Primeira coisa que eu quero mexer é centralizar o conteúdo dessa região aqui. Então vamos voltar lá e dizer para o CSS que esse indivíduo caixa flutuante vai ter texto align center e acho que a caixa vai cair um pouco de tamanho, porque está muito grande. Já ficou bem melhor. Ainda o botão adicionar ficou meio torto, ficou meio estranho ali naquela posição. O cancelar também está feio. Vamos dar uma quebra de linha ali, jogar o adicionar forçadamente para baixo. Posso fazer isso por parágrafo, por exemplo. Chega aqui e diz assim, ó, os botõezinhos vão ficar num parágrafo separado. Consequentemente, eles não vão ficar na mesma linha que o resto. Volta lá, F5. E agora o meu formuláriozinho ficou simpático, do jeito que eu queria, só que eu queria ele no meião da tela. E não só no meião da tela na horizontal, como também na vertical. Então vou fazer um cálculo matemático muito louco aqui, presta atenção para você entender. Eu quero que essa janela comece a partir do centro. Então eu já vou fixar isso para ele vir para o centrão. Volta, diga para essa janela flutuante que ela vai começar em 50%
da altura e 50% vindo da esquerda. Portanto, vai ficar no ponto central da tua tela. Acompanha. Beleza. A partir da área de desenvolvimento, dessa ponta aqui, que só considera a página da página, né? Essa parte de cima não conta, não é da janela como do Windows em si, é a janela do navegador. Dessa barrinha até aqui embaixo, aqui este ponto é o meião de tudo. Agora eu quero subir metade da caixinha para cima, metade dessa altura eu quero que suba e metade dessa largura eu quero que ande para a esquerda. E aí ele vai ficar bem no meião da região do site. Então eu vou mexer com margem negativa. E eu vou precisar saber os valores para poder brincar. A largura eu já sei. Acompanha. O de painel novo, você tem 375. Então tá fácil de fazer o deslocamento para a esquerda. É só fazer metade de 375. Então, mais ou menos dizendo isso, para dar quebrada, eu vou arredondar. Direi o seguinte: o margin left faz um deslocamento de 187 pixels para a esquerda. Metade daquele 375. Olha o que acontece? Ele vai para o meião da região do browser. E agora eu vou subir metade para cima, usando o margem top, metade desse cara de altura, mas eu não sei a altura dele. Então eu vou olhar aqui, ó, o painelzinho. Quanto que você está renderizando de altura? 165 do conteúdo, mais 10 de padding, mais 10 de padding de baixo. Já deu 185, 186, 187 é a altura do elemento. Vai na calculadora, põe lá 187, divide por 2, 93,5, vou pôr 93, tá? Vou ignorar o meio. Então significa aqui que eu vou chegar e colocar margem top menos 93. Falei 3, escrevi 1, arruma e executa. Agora tá lá. Ele está baseado na região da página, do início do topo da página até o fim do final da página. Largura também, bem no meião. Você fala, pô, tá ficando interessante, mas tá feio porque tá meio bagunçado. Ele tá na frente da tabela, eu vejo parte da tabela, não vejo outra parte da tabela. Será que isso ficou bom? Será que não dá para ficar melhor? Dá para ficar melhor. Então vamos dar uma brincada melhor ainda. Vamos fazer o seguinte, caixa flutuante, eu queria que você tivesse uma sombrinha. Box Shadow. Essa Box Shadow eu quero que seja de 5 de deslocamento. 5 de deslocamento para baixo. Nenhum deslocamento para o outro lado. Acho que vou fazer no reloginho, né? Aquela ideia do reloginho. 5 para baixo, a partir do topo, desce 5. Anda 5 para a direita. Anda 5 para baixo e não mexe do outro lado. É para fazer a sombrinha que cai para baixo e para a direita, beleza? E eu quero fazer isso com uma corzinha cinza, alguma coisa mais clarinha. Vamos fazer um cinza, sei lá, babaca. Babaca é uma boa cor. É um cinza meio clarinho. Não tão clarinho, mas clarinho. Vamos ver como é que fica esse cara aqui. Volta, dá um F5. Olha lá minha sombrinha. Um cinzinha fazendo uma graça. E ainda vou dar mais um detalhe no meu site. Vou fazer uma tela de bloqueio. Alguma coisa que bloqueie a visualização 100% do meu indivíduo aqui de trás. Vou chegar no meu HTML e dizer o seguinte. Olha, antes desse painel do novo, tenha um outro painel. Eu vou chamar de bloqueio. E você, classe bloqueio. Vamos criar ele aqui. Classe bloqueio. Vai ser do seguinte jeitão. Deixa eu dar uma rolada aqui para ficar mais fácil de você ler. Eu quero que ele tenha de largura 100%, de altura 100%. Eu quero que ele tenha uma posição fixa na tela, a partir do topo e da esquerda. E para a gente entender o que está acontecendo com essa tela de bloqueio, um background color, e eu vou pintar esse treco de preto. Acompanhe o que é a tela de bloqueio. Eu vou dar F5. Essa é a tela de bloqueio. Eu bloqueei a visualização total
porque é uma div que está sendo renderizada abaixo, portanto ela vai ser renderizada depois dos elementos da tabela e etc. E eu estou pintando ele 100% de preto, e depois eu estou renderizando essa janelinha em cima. Mas ficou feio demais esse jeito, então eu vou fazer assim. Eu vou pintar de branco, e vou brincar com a opacidade desse elemento, deixando ele 85% visível. 0,85 representando 85%. Volta lá, dá F5. E agora eu tenho lá a visualização da minha página, tornando impossível eu interagir com os botões lá de trás, porque eu tenho alguém me bloqueando em cima, que é branco semi-transparente, e a minha janelinha na frente, que me dá foco, que é aqui que eu tenho que trabalhar. É aqui que eu tenho que digitar, apertar o adicionar ou apertar o cancelar. Essa é a minha ideia para esse botão novo que ficou aqui atrás. Quando eu clicar nele, toda essa parte branca e essa janelinha aparecem e o usuário passa a interagir com essa caixa. Quando ele apertar adicionar ou cancelar, eu quero fechar essa janelica, fechar a tela do bloqueio e deixar de novo a tela de trás disponível. Se eu adicionei adicionando o 11º aluno, e se eu apertei cancelar, simplesmente fechar e não fazer nenhuma adição na tabelinha. Isso é o que eu quero fazer. A interface já está pronta, mas não tem código ainda para controlar esse bando de coisa. Então vou fazer esse bando de coisa acontecer. Para começar a página, eu não queria nem o bloqueio e nem esse cara já abertos. Eu quero ele sem aparecer. Então eu vou ter que dar um display none nesses dois indivíduos. Então vou aproveitar e dizer o seguinte: o CSS, eu quero que você tenha uma classe chamada escondido. E isso significa display none. Portanto, não pode aparecer. Vou no meu HTML e digo, ô telinha de bloqueio, eu quero que você tenha o escondido e que você, painel novo, também tenha a classe escondido. Consequentemente, os dois não serão exibidos, volta para o navegador e dá F5. Eles existem, mas não estão sendo renderizados no navegador, estão invisíveis. E agora eu quero apertar este botão e fazer os dois aparecerem. JavaScript. Vamos lá. Este cara aqui, vamos identificar no Sublime qual é o nome que eu dei para ele. Vamos lá em cima. Vamos ver que eu chamei ele de btn novo. E em JavaScript eu quero usar esse ID para determinar quem é esse elemento no meu DOM, Document Object Model, capturar esse cara com Kelly Selector e, dando posse dessa variável que vai ter o botão, criar um evento para ele, controlar o que acontece quando eu clico nesse botão. JavaScript, vamos lá? Primeira coisa que eu quero fazer aqui no JavaScript é reorganizar esse código, de repente até criar arquivos separados para facilitar a minha vida, fazer alguns testes aqui para a gente poder reaproveitar código, deixar o negócio bem organizado, bem feito. Então vamos pensar da seguinte forma. Bom, as funções, essa que calcula a média, verifica a situação e formata a nota de exibição, eu não quero mais nesse arquivo, eu vou separar isso. Vamos separar. O pastinha de JavaScript, novo arquivo, eu vou salvar com Ctrl S na mesma pasta e vou chamar de funções.js. Salvar, o arquivo está vazio, eu vou chegar aqui, copiar todos esses caras, Ctrl X, para dentro daquele. Ctrl V. Salvei, salvei. Pronto, agora esse arquivo de JavaScript está menorzinho. Só que aí a página para de funcionar. Por quê? Porque a página, lá embaixo, só tem a chamada de um script, e esse script que se utiliza das funções não tem as funções. Então seria interessante que tivesse. Então vamos pedir para chamar esse cara primeiro. Mesmo código, muda o arquivo, chame o funções e depois chame o script. Assim, quando o script precisar da função, ela já está conhecida no arquivo que foi carregado um pouquinho antes. Legal, não mudou nada, funciona normal. Vamos pensar um pouco mais. Fecha o de funções, volta para cá. Esse pedaço aqui é responsável por fazer o quê? É responsável por calcular
as médias, formatar a exibição das médias e verificar a situação de cada um dos alunos, uma vez que está tudo feito no quesito de preenchimento da tabela. Então, na hora que a página carrega toda a tabela, faz a chamada do script, o script calcula as médias e as situações. Legal, tá ótimo, tá muito legal esse negócio. Vamos dar o botão direito em Name. Em vez de chamar script, ele vai chamar cálculos tabela. Vou colocar a primeira letra minúscula, tá? Cálculos tabela. Renomeei. Pronto, não existe mais o scripts.js, só existe o funções e o cálculos tabela. Então, o arquivinho da HTML vai carregar as funções e depois vai ter que carregar este indivíduo que eu acabei de renomear, que chama cálculos tabela. Aperta F5, vida normal, está funcionando de boa, sem problema nenhum, continua tudo funcionando. Médias e cálculos de situação. Por que eu fiz essa separação? Porque agora eu tenho que fazer algo antes de mandar calcular efetivamente, ou até posso fazer depois, mas quero reaproveitar códigos posteriormente. Então o que eu quero dizer é o seguinte: na hora que eu clicar neste botão, como eu falei segundos atrás, eu quero que o formulário apareça. Então eu tenho que clicar e aparecer. Esse comportamento deste botão tem a ver com a criação de um novo aluno. Volta, vamos criar um arquivo novo de script, vamos dar um Ctrl S para salvar esse arquivo e vamos chamar de novoaluno.js. Veja que eu estou separando tudo para deixar bem modular, bem fácil de achar as coisas e ver códigos menores, tudo separadinho. Nesse arquivo, eu quero que tenha a determinação do botão novo. Então, vou criar uma variável, botão novo, e eu vou pedir para o document, para ele pegar com query selector, o meu elemento de ID btn novo, que a gente acabou de ver que esse era o nome. E só para ver se está pegando mesmo, vamos jogar um console log nesse botão novo. E vamos referenciar esse arquivo que eu acabei de criar no meu HTML. Então eu tenho as minhas funções, eu já tenho o cálculo da tabela que está aqui, devidamente estática. E aí, por exemplo, eu quero fazer mais um script, e esse script é o arquivo do novo, que está no JS, que é o novo aluno.js. Beleza. Vou poder usar o cálculo da média aqui dentro? Vou, porque o arquivo de funções está antes. Vou poder usar a função de formatação para exibição? Vou, porque está dentro das funções que foi chamada antes. Então eu consigo modularmente chamar esses caras. Legal. Novo aluno, você já está sendo chamado, você já deveria estar mostrando o botão novo lá no console. Vamos te testar para ver se está funcionando. Os outros eu não quero mais ver por enquanto. Fecha, volta para lá, põe o console e dá F5. Beleza, estou executando o novo aluno, linha 2, estou exibindo o console log do botãozinho que eu acabei de determinar. Legal. Quando eu clico aqui, então eu tenho que ter posse de dois elementos. A janela branca, que cobre essa, e a janelinha pequena que tem um formulário. Então, vamos olhar no HTML. A janelinha branca chama bloqueio e a outra tem ID PNL novo. Vamos fazer isso. Vamos capturar esses dois caras. Var, tela de bloqueio, document.carrySelector, localiza o cara que tem o bloqueio, classe bloqueio. Vai também e pega a tela do formulário, document.carrySelector, e agora pode usar o ID painel novo. Aumentar a fonte para tentar evitar erros de digitação, tá? Agora que eu já peguei todos esses elementos, eu vou utilizá-los. Legal. O botão. O negócio é o seguinte. Eu quero adicionar em você um Event Listener. O que é um Event Listener? Listener é escutador. O cara que escuta, alguém que observa e fica escutando os acontecimentos da página. Se alguém clicou em algum lugar, se houve uma rolagem na página, qualquer que seja a interação na página, eu estou prestando atenção, como se eu estivesse no silêncio tentando escutar um barulhinho.
eu estou escutando eventos. E com esse add, eu estou adicionando esse recurso neste botão novo. Portanto, ele está procurando um evento, um acontecimento. Qual acontecimento eu estou procurando? Eu estou procurando encontrar o clique deste botão. Na hora que ele fizer o clique, se o usuário realmente clicar neste botão, esse escutador vai perceber e falar, opa, clicaram em mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer é exibir tela de novo aluno. Esse é o nominho da função que eu vou criar logo abaixo. Vou colocar aqui embaixo, vou fazer bem para baixo, tá? Vou deixar todas as funções já organizadas um pouco mais para baixo. Function, nominho da função e o que ele vai fazer. O que ele vai fazer é um teste. Vou falar um oi aqui para mim. Oi. Vamos ver se clicando no botão ele me fala oi. E se acontece mais alguma coisa na página. Vamos ver. Salva. Volta. F5. Vou apertar o botão. Antes de eu apertar, faz uma análise. O que você acha que tem que acontecer? Qual a expectativa? A expectativa é que apareça oi no console. Mas você tem que lembrar que o botão tem um comportamento padrão, que uma vez que existe um botão dentro de um formulário, ele acredita que esse botão deve pegar os dados do formulário e passar adiante, mandar para frente, chamar a página de novo, ou mandar para uma outra página no servidor. Então você vai perceber que quando eu clicar nesse novo, ele deve até falar oi para mim. Mas logo depois ele vai chamar a página index, transferindo para ele via endereço um monte de dados. Os dados que eu teria digitado em algum lugar, interagido de alguma forma. Acompanha que estranho que vai ficar. Eu vou apertar, tento olhar para cá, tem que aparecer oi. Vamos lá. Não sei se você viu na gravação, mas escreveu oi e apagou rapidinho. Por que apagou? Porque ele recarregou a página. Veja a barra de endereço. Ele chamou a página de novo. Vamos lembrar de formulário. Volta para o HTML e veja que aquele botão lá em cima está dentro de um form. Esse form tem um elemento digitável, que poderia ter um nome, vou pôr até o nome para você ver. Ó. Name, txt, filtro. O padrão do HTML é ter nome nos objetos e o ID para a gente usar para alguma outra coisa. Ele tem um botãozinho de buscar e ele tem um botãozinho de novo. Formulário tem parâmetros. A gente tem que dizer qual o método de transferência da informação, se vai ser GET ou vai ser POST. Eu já devo ter comentado isso na aula sobre formulários, né? Falei de inputs, etc. Mas você já conhece isso, então estou tranquilo. E eu vou deixar GET, sem problema nenhum, que é o padrão, ou nem vou pôr, porque automaticamente é GET. Mas ele está sempre esperando um action. E se você não definir o action, ele chama a própria página de novo. Mas vamos fazer só uma brincadeira errada aqui, vai dar erro na página, mas só para você entender o que está acontecendo. Se eu tivesse que fazer isso aqui e mandar chamar uma página buscar.html, ou seja, se eu apertar o botão buscar ou apertar o botão novo, os dados desse microformuláriozinho deveriam ser transmitidos para esse arquivo buscar. Só que eu quero que ele diga oi, só isso. Eu não quero que ele mande nada para lugar nenhum, eu não quero que ele vá para buscar porcaria nenhuma, eu quero que ele fale oi. Mas vamos ver o que está acontecendo agora que eu mexi assim, ó. Perceba, form action buscar HTML, tem um componente chamado filtro, eu vou até digitar alguma coisa lá dentro para você ver, e eu vou apertar o tal do novo e ver o que acontece. Volta, recarrega, tira aquela interrogação de lá para você ver que está certinho. Vou escrever aqui qualquer coisa, teste, e vou apertar o novo. Acompanha. Veja que ele foi embora. Eu não deu nem tempo de ver o tal do oi, porque deu erro. E olha lá em cima como é que ficou. Buscar.html, começo dos dados de parâmetro de busca, o nome da caixinha que eu digitei e o texto teste. Eu não queria que ele fizesse isso. Eu então preciso falar para ele, olha, eu vou prevenir o seu comportamento default. Eu quero impedir você de agir da forma com que você acha que tem que agir e vai agir do jeito que eu quero que você haja. Então vamos voltar para o código.
JavaScript. Negócio seguinte, já que você está escutando eventos e o evento é de clique, quando você for chamar a minha funçãozinha, automaticamente, sem eu ter que me preocupar com isso, manda um valor nesse parênteses dizendo que aconteceu o evento. Pode chamar de evento, pode chamar de event, pode chamar de e, pode chamar de banana, põe o nome da variável que você quiser. Mas tradicionalmente as pessoas veem event ou e, de event. Escolhe o jeito que você gosta mais. Mas o fato é que essa variável ela está aqui só para servir para fazer o seguinte, ó. Eu vou usar ela para dizer prevent default. Previna o padrão. Default é padrão em inglês. Previna o padrão. Evite que o padrão aconteça e diga oi. Legal, vamos ver se funciona. Salvei, voltei, recarreguei. Agora eu vou apertar aqui o teste, vou digitar de novo e vou apertar novo. Veja, ele não foi embora, o endereço não mudou, ele não tentou mandar meu filtro de teste para lugar nenhum, ele simplesmente falou oi, que era o que eu queria. Prevenir o comportamento padrão do botão e fazer com que ele fizesse o que eu queria que ele fizesse. E o que eu quero que ele faça é mostrar aqueles elementos. Volta, em vez de dizer oi, faça o seguinte, tela de bloqueio. Na sua class list, você tem um cara chamado escondido. Tire, arranca fora o escondido. Escondido. Mesma coisa para outra tela do formuláriozinho. Tela do formulário, na sua class list, remova o escondido. Consequentemente, esses dois caras não estão mais ocultos, eles vão aparecer lá para o usuário final. Salvei, voltei, F5. Agora não vai aparecer nada no console, eu não preciso dele, vou fechar. Vamos apertar o botão e ver se realmente aparece a tela branca e a telinha pequena no meio. Não aconteceu. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Remove digitado errado, 2 M's, eu digitei rápido demais na linha 15. Volta. Olha aqui o erro. Estou ficando cego. Salva, volta, executa. E mais uma vez, novo. Agora sim. O meu clique de botão, porque tem um Event Listener prestando atenção nele, percebeu que o usuário clicou e fez a ação que eu queria. Legal. Agora, tem um erro grave nesse formulário que eu trouxe pronto para a nossa aula, que é eu só peço para digitar nome, nota 1 e nota 2. Eu esqueci de pedir a digitação do RM. E quando a gente seguir com o programa, eu vou precisar do RM para pôr na primeira coluna da tabela. Então vamos ter que arrumar esse formuláriozinho aqui para poder ficar direito o nosso uso da aplicação. Então vou adicionar esse cara aqui, porque está faltando. Eu acho que eu vou adicionar na linha de baixo mesmo, tá? Acho que vai caber aqui. Se não couber, a gente aumenta o tamanho. Então vamos fazer teste. Vamos vir por Sublime, né? E vamos adicionar aqui, ó. Volta lá para baixo. Para eu poder testar essa fabricação do formuláriozinho, eu vou tirar os escondidos, depois eu ponho de novo. Para que eu possa facilmente dar F5 aqui e ver se apareceu direito a caixinha que eu quero, tá? Vamos colocar o RM. Eu vou copiar desse cara aqui. Vou colocar aqui. Vamos chamar a label para usar o txt RM, pedindo o RM para o usuário, que vai ser do tipo number, sim, porque o RM é numérico. Vamos colocar aqui RM, id txt RM e o número máximo vai ser um número inteiro de 5 dígitos. Então 99999. Esse é o maior RM aí da escola. Se você achar que precisa mais, põe mais um 9, tá? Vou deixar a tela assim para ficar legal. Vamos ver na tela. Volta. F5. Quase bom, só que ele ficou na linha de cima, ficou estranho. Vamos dar um quebra de linha aqui. Vamos fazer então, o nome está numa linha. O RM com as duas notas estão em outra linha. Então está em parágrafo separado. E agora ficou bom. Ah, então agora tem os dados. Show. Então agora não vai dar mais erro na minha utilização, porque eu vou pedir o nome, o RM, a nota 1 e a nota 2. E eu vou pôr na tabela o RM, o nome, a nota 1 e a nota 2. Então agora ficou bom. Legal.
Show, funciona. Vamos revolver os escondidos para cá. Escondido. Escondido. Roda a página. Vem sem surgir a tela de novo. Só aparece se eu apertar o botão. Legal. Agora vamos fazer mais dois eventos. Esse cara aqui e esse cara aqui. O cancelar, ele teria que limpar essas 4 caixinhas e fechar a janelinha. E o adicionar teria que pegar os 4 valores das 4 caixinhas, pôr na tabela lá atrás e fechar a janelinha. Então eu vou ter que fechar a janelinha do mesmo jeito. Beleza. Mas vamos primeiro pensar em como é que eu fecho essa janelinha, limpando os dados se eu tivesse apertar o cancelar. Vamos ver. Volta. Vamos aqui determinar o nome do botão, que é btn cancelar. Vamos lá para o JavaScript e vamos capturar esse botão. Vou fazer lá em cima mesmo. Vamos pegar todos os botões primeiro lá em cima. Botão cancelar. Vai ser procurado no document, carry selector, com o ID, botão cancelar. Legal. Agora eu quero adicionar um evento para ele. Botão cancelar. Adicione um event listener do tipo click e chame uma funçãozinha que vai chamar cancelar novo aluno. Não quero mais fazer isso, então vou cancelar. Vamos fazer a funçãozinha aqui embaixo. Function cancelar novo aluno. Escreve do mesmo jeitinho, senão ele não reconhece. Como eu quero impedir evento padrão, recebe uma variável que sabe qual é o evento, então vai saber prevenir esse comportamento padrão do botão e eu vou controlar direitinho o que eu quero. Como eu quero esconder as duas telas, tela de bloqueio, ponto, class list, ponto add, e eu vou escondido de novo para ele. Tela de formulário, mesma coisa, class list, adiciona de novo para poder voltar a ficar escondido o elemento. Só que antes disso eu queria limpar os elementos. Bom, como é que eu pego os elementos nome, RM, nota 1, nota 2? Como é que eu trabalho com essas caixinhas que fazem parte do formulário? Bom, vamos pegar o formulário inteiro, o index. Esse cara aqui está dentro de um form. Eu quero limpar essa caixinha, essa caixinha, essa caixinha, essa caixinha. Então eu quero limpar os componentes que compõem o form. Em vez de eu pegar cada um deles, eu vou pegar o form inteiro e trabalhar com os caras de dentro dele. Vamos criar aqui uma identificação para esse formulário. Vou chamar de form novo. Volta para o JavaScript e vamos capturar. Não salvei, né? Salva, senão eu não vou poder usar. Vamos capturar elemento? Capturar elemento eu vou fazer aqui em cima. Var, vamos chamar de formulário, é igual a document.carrySelector daquele ID que eu acabei de criar. E aqui dentro eu vou dizer o seguinte, olha, do formulário, onde tem o txt nome, o valor tem que ficar em branco. Se alguém digitou lá dentro, tira. Do formulário, o RM, o valor tem que ficar limpo. Não vou continuar agora, tá? Vou fazer o teste assim, só para te mostrar o que acontece se eu não limpar. Então eu limpei 2 e vou deixar 2 sujos para você ver a diferença. Salva, volta, F5. Vou abrir a janelinha, vou escrever aqui um nome, um RM, uma nota e outra nota. E vou cancelar. Que bom, fechou a janelinha, ótimo, parece que deu tudo certo. Mas se eu não tivesse limpado, olha o que acontece com os elementos que eu não limpei se eu chamar a janelinha do novo novamente. Eles vêm preenchidos. E eu não quero que venha preenchido se eu cancelei. Tá? Então, deu certo, está funcionando a limpeza dos elementos, só que falta limpar mais 2. Então, vamos limpar. Volta. Vamos limpar do formulário o txt nota 1, que vai ficar com value vazio também, e o formulário.txt nota 2, nota tem que ser maiúsculo, ponto value, igual a vazio também.
Legal. Aparentemente deu certo, vou testar porque eu preciso ter certeza que está tudo bem. Então vai lá, entra lá, digita, escreve uma coisa qualquer aqui, uma coisa qualquer aqui, uma coisa qualquer aqui e adiciona, não cancela. Abre de novo. Beleza, deu certo, sem problema nenhum, tá limpinho. Então agora ele abre e fecha sempre que eu quiser, numa boa. Puxa, tá ficando bem legal esse negócio aí. Gostei. No próximo vídeo a gente vê como é que faz para então adicionar este cara dentro da nossa tabela. Reveja o vídeo, tire as suas dúvidas e vamos pro próximo. Até mais.